Tudo bem, gente? Beleza pura? Olha, houve algumas questões técnicas aí. Quem olhou no site viu outro título para a minha palestra, tá? Mas quem viu na programação oficial viu esse título, imagino eu. A gente conseguiu atualizar e foi super de última hora, tá? Eu fui mestre de cerimônias nesse mesmo palco aqui ontem e eu não estava escalado para palestrar, mas aí a convite do meu querido amigo Mac, que está ali, né? Sempre focado em muitas outras coisas, eu acabei, então, tendo essa oportunidade de trazer para vocês um pouco do design de prompts, tá? Não só do design de prompts também, mas do design para diálogos, e vocês vão entender por que eu falo de prompts e também para diálogos daqui a pouquinho. Como eu sei que está todo mundo super ansioso pro happy hour, na verdade, pela minha palestra, eu vou acelerar, né? Aqui começando com uma breve introdução. Eu sou professor de matemática desde 1991, comecei com 16 anos no curso universitário de Porto Alegre, a convite do professor Floriano Cunha, pai do Luiz Cunha, que está aqui sentado, inclusive, na segunda fileira, faço questão de frisar, meu bruxo Cunha. Sou também cientista da computação por formação pela URGS, tá, em 95. Sou mestre em design estratégico, 20 anos depois. Eu decidi fazer um mestrado em design stricto sensu, inclusive, não foi profissional, não foi lato, não foi nada disso. Foi basicamente porque eu queria me sentir burro, e fui muito bem sucedido nessa missão, como vocês vão perceber na minha fala. Os meus interesses de pesquisa dentro do design, gente, é uma ciência muito transversal, muito atrevida. Tem design na gastronomia, tem design na indústria, no comércio, no varejo, tem design de produto, visual, os tradicionais que vocês conhecem. E eu, particularmente, me encantei com o design sob a ótica da comunicação, de como as pessoas se comunicam umas com as outras, da significação do que elas entendem ou não entendem à medida em que elas se comunicam umas com as outras, e principalmente dos efeitos de sentido e das respostas emocionais, ou seja, o que as pessoas sentem e como elas se manifestam à medida em que elas conversam umas com as outras. Porém, abre um parênteses agora, mais recentemente, à medida em que elas conversam com autômatos, à medida em que elas conversam com robôs, ou fazem sacanagem com robôs, como vocês acabaram de ver, inclusive, na palestra anterior, né? Muitas vezes preferindo isso, né? A interação com outros seres humanos. Eu sou também o entusiasta-chefe do Estude Matemática, eu falei bastante sobre isso, mas vocês podem me procurar, inclusive, nas redes, tanto como o professor Gustavo Reis, quanto como Estude Matemática. É claro que o Estude Matemática chama muito mais a atenção do que eu, pessoa física. São 2.300.000 seguidores em 4 propriedades digitais hoje, tá? No Estude Matemática. A menor delas o Instagram, 250 mil. A maior delas o Facebook, com quase 1.930.000, 940.000, ou algo do gênero. Se você é um entusiasta da matemática ou está pensando em fazer as pazes com ela, por favor, fique à vontade. O Estude Matemática é para você. Se você rejeita a matemática ou se você é de humanas, você não tem salvação, não tem nada que eu possa fazer por você. Então, né, enfim, de qualquer forma, né, Denis? Não dá para salvar todo mundo. Tá? Isso é importante. Vocês lembram disso? Só pelas caras eu já sei que não são boas lembranças na maioria das vezes. Y igual a f de x. Vocês estudaram isso na primeira série do ensino médio. Lembra? Funções. Vocês têm uma variável independente x, a que vocês atribuem um valor, e vocês têm uma variável dependente y. O que está escrito aqui essencialmente é que y assume valores em função de x. Lembra? Substitui x, descobre y, substitui x, descobre y. O que está acontecendo quando vocês estão diante de uma função? Vocês estão oferecendo um dado de entrada, o x. Esse x está sendo submetido a um processamento por intermédio da função f e estão obtendo um valor de saída y. Faz sentido? Todo mundo lembra de ter estudado isso alguma vez na vida, só que logo depois disso teve os logaritmos e aí explodiu. Né? Basicamente, se cria um problema eterno. O que eu quero que vocês percebam que o que a gente faz com qualquer sistema de informação, não só de IA, qualquer sistema de informação, é exatamente a mesma coisa, mas com força bruta. Nós temos uma entrada, ou várias simultâneas, né, por intermédio dos tokens, né, muito se falou sobre isso aqui neste mesmo palco ao longo dos últimos 2 dias. Vocês têm processamento acontecendo sobre esses dados e vocês têm saídas, simples. Tão simples quanto sempre foi no mundo da computação. Para cada uma das entradas, ferramentas de IA têm uma missão. Elas têm que fornecer como saída a próxima estrutura textual mais provável. Observe, é um jogo de probabilidades, não é um jogo de
certezas. Por isso que a gente tem que corrigir a IA com tanta frequência. Vocês já se deram conta disso, né? Ajustar tom, ajustar forma de se expressar, ajustar a linguagem, tudo isso a gente acaba tendo que fazer. Qual é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo basicamente se subdivide em dois, à medida em que a gente conversa com ferramentas de IA. Tá? Isso, é claro, é o meu olhar, é a minha visão, orientada pelo design. Vocês podem ter outros elementos importantes. O fato de eu estar propondo dois para vocês aqui não descarta os elementos que vocês possam valorizar. Primeiro, maximizar a satisfação. Satisfação, gente, é a palavra da moda no YouTube, tá? Eu converso muito com o meu gerente de parcerias no YouTube. Criadores com canais relativamente grandes têm acesso, por intermédio do YouTube, a gerentes de parceria. São funcionários do YouTube que conversam com a gente. Tá? Eu converso muito, regularmente, pelo menos uma vez por mês, com o meu gerente de parcerias, o querido Lucas. E a palavra da vez no YouTube é satisfação. O que o YouTube quer quando você produz conteúdo é maximizar a satisfação de quem o consome. E como é que se mede satisfação, gente? Como é que a gente faz para saber se as pessoas estão satisfeitas ao consumir um conteúdo? O que acontece quando a gente está satisfeito assistindo a um vídeo? Vocês me digam. Vocês curtem? Curtem o vídeo. Nem todos, né? Mas alguns vocês curtem. Sim. Vocês passam mais tempo assistindo? Vocês podem eventualmente assistir a conteúdos daquele mesmo criador em sequência? Vocês assistem aos vídeos até o final? Sim, eventualmente, né? Quando a gente vê que já não está naquela nheco-nheco de propaganda no final, a gente assiste, eventualmente, alguns vídeos até o final. Esses são os sinais tangíveis de satisfação, são sinais quantitativos que vocês podem medir. Mas tem também os sinais qualitativos. Todo mundo aqui lembra de já ter preenchido aquele formuláriozinho após assistir a um vídeo. O que você achou desse vídeo? Você gostou? E aí tem os emojis, né? O emoji triste, o emoji feliz, o emoji mais ou menos. E logo depois de tocar em um emoji, ele pergunta: o que esse vídeo foi para você? Foi útil? Foi informativo? Agora multiplica isso por 1 bilhão, 2 bilhões de usuários. E você vai ter não só métricas quantitativas, mas também qualitativas para medir a satisfação. Palavra mágica, tá? Vou bater bastante nessa tecla. E, ao mesmo tempo, minimizar a frustração. Eu tenho certeza de que eu não estou sozinho nesse sentimento. Eu já senti vontade de arremessar o meu computador pela janela enquanto eu conversava com a IA. E parece que quanto mais frustrado a gente fica, e quanto mais choque a gente tenta dar nela, mais puxa-saco ela fica. Vocês já viram? Você tem toda a razão, o seu pensamento foi brilhante. Não sei se... Para, pelo amor de Deus, para de puxar o meu saco e me dá apenas aquilo que eu... Entendeu? É assim. Então a gente tenta se equilibrar no meio dessas duas variáveis, dessas duas flechas, maximizando a satisfação e, ao mesmo tempo, minimizando a nossa frustração. Não esqueçam, é muito importante lembrar dessa palavra. Nós estamos diante de um jogo de probabilidades, não é um jogo de certezas. Se vocês usarem o mesmo prompt na mesma ferramenta de inteligência artificial 2 vezes consecutivas em 2 chats em paralelo, vocês não vão obter exatamente o mesmo resultado. Porque as probabilidades elas são calculadas e ajustadas em tempo real em cada sessão. Qual é o meu objetivo, então? É tentar fazer vocês entenderem que a gente pode tentar ser menos aleatório e mais intencional nas nossas interações. E por um motivo muito simples. Se eu deixar aberto, a ferramenta de IA vai decidir por mim. É sempre assim. Tudo que eu não disser para a ferramenta vai inferir. É um verbo muito usado no mundo da matemática, inclusive. Inferir, fazer inferências, estimativas, interpolações, extrapolações. Todo mundo que já estudou estatística lembra de ter ouvido falar nessas palavras. As ferramentas de IA são uniformes nesse sentido. Elas praticam inferências o tempo todo a partir daquilo que não é dito. Então, se você, é muito importante, se você quer deixar de ser aleatório e passar a ser intencional, você tem que trazer para você mesmo a responsabilidade de dizer para a ferramenta de inteligência artificial tudo o que você quer. No mundo do design existem muitas vertentes, vocês já devem ter ouvido falar. Existe design de produto, design de serviço, sim? Design de experiência, design de artefatos, design de interiores, design de sobrancelha, design de... Você sabe, design está por toda parte, não é verdade? Talvez você já tenha ouvido falar que existem linhas de pesquisa que estudam, que se debruçam ao design de emoções. Tem uma correção para fazer. Não é de emoções, é para emoções. Essa é a única vertente oficial do design em que a gente não usa de, a gente usa para. Por que a gente usa de serviço, de produto, de experiência e não usa de emoções? Porque a emoção a gente não consegue projetar.
A experiência, o produto, o serviço, a gente projeta. Mas a emoção não. O que a gente faz é projetar o contexto, a circunstância, o cenário, para favorecer a manifestação de uma determinada emoção. Dá para entender? Então, o próprio design para emoções reconhece a sua característica probabilística. A gente tenta favorecer uma emoção, mas a gente nunca vai ter certeza. Não é maluco isso? Não é maluco que às vezes a mesma pessoa está contando a história para dois amigos e um amigo se esborracha no chão de tanto rir, acha a maior graça e o outro fica com cara de paisagem? Já aconteceu com vocês? Acontece toda hora, né? Esse tipo de coisa. E é justamente uma característica do design para a emoção. Nós não temos nunca certeza de que vamos favorecer, de que vamos fazer com que uma emoção se manifeste. No máximo, a gente consegue favorecer. E é por isso que eu proponho para vocês uma nova disciplina dentro do design. Inédita nos palcos dos eventos brasileiros. O design para diálogos. Por que não é design de diálogo? Porque o diálogo vai e volta, vocês concordam? E o que a pessoa vai dizer para mim, eu não tenho como controlar. Eu tenho como controlar o que eu digo para ela. É? E nesse momento que eu aceito o design para diálogos como uma disciplina válida, eu também aceito o que vem por trás. Que diálogos nunca revelam certezas. Diálogos sempre dependem de... Qual é a palavra mágica? Os dadinhos? Os dadinhos? Probabilidades. Tudo bem? E é em cima disso, então, eu disse que ia ser rápido hoje, Denis. Inédito, inédito, professor Gustavo sendo rápido. PRISP-E. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que esse é um framework do Google, tá certo? Vou parar para ficar bem na foto. Ficou bem? Sim. Isso, essa foto vai ficar boa, tá? Ó, framework PRISP-E do Google, tá? E vocês vão entender por que aquele E ali é separado. Eu vou passar por uma das letras e vou construir um prompt modelo para vocês aqui, muito resumido, estou avisando agora, tá? Prompt desse tipo, CRISP, não é coisa para escrever em 1 minuto ou 2. É coisa para escrever ao longo do tempo, tá? Para que ele seja tão robusto e tão sólido quanto a gente sabe que ele pode ser. Então, primeiro C, o C de contexto. Você vai conversar com a ferramenta de inteligência artificial. Aliás, as ferramentas de inteligência artificial são o novo denominador comum. Vocês lembram disso? Do MMC, do denominador comum? Pois é. Por quê? Porque todo mundo tem acesso hoje em dia ao ChatGPT, ao Gemini, ao Grok, ao Perplexity, a todas essas ferramentas. E o que essas ferramentas têm em comum é a interface, se vocês forem parar para pensar. Elas são todas iguais quando a gente visita a página, não são? Uma caixa de texto no meio da tela e você vai ter que escrever. Diferentemente das ferramentas de nicho que a gente está vendo aparecerem com cada vez maior frequência no mundo do desenvolvimento, na indústria, no comércio, no varejo. Vocês sabem disso. Então vamos começar pelo contexto, tá? Muito, mas muito importante. Você começa o seu prompt dizendo qual é o cenário operacional em que ele vai atuar. Você começa explicando para ele em camadas qual é a natureza do seu negócio, o que você faz, por que você está fazendo aquele prompt, a que você se dedica tanto quanto possível. Inclusive, eu me atrevo a dizer que vocês podem ter este módulo relacionado a contexto pré-definido em um documento que nós chamamos de preâmbulo de contexto. Tá bom? E eu aproveito para dizer para vocês que eu tenho uma surpresa, que agora não é mais surpresa, no final dessa palestra relacionado a preâmbulo de contexto. Certo? Vocês não vão se arrepender de ficar até o final. Essa é a melhor parte, hein? Tipo lista do BuzzFeed, a 7ª é a melhor de todas. A gente aprende com o tempo. E seja tão específico quanto possível. Tá? Eu vou dar um snippet para vocês apenas do que é uma introdução C em um prompt. Tá? No caso específico do estudo de matemática. Eu digo só uma pequena frase introdutória. É um parágrafo bem mais amplo do que isso. Tá? Eu lidero o estudo de matemática, uma comunidade com mais de 2 milhões de entusiastas distribuídos em 4 propriedades digitais. Esses entusiastas, eles são de todas as idades, mas predomina a faixa etária de 25 a 44 anos, com aproximadamente 60% do público. São realmente entusiastas, são pessoas que vibram, que gostam muito de matemática e que, em minoria, em menor parte, estão dispostas, como eu falei, a fazer as pazes com ela. Eu não tenho compromisso com escolarização seriada, com concurso público, com o Enem, eu produzo conteúdo para entusiastas. Tanto quanto eu possa vir a dizer, eu tenho que dizer aqui. Certo? Missão, visão, valores. Por isso que é legal quando esse documento está pronto.
No meu caso, eu tenho até atalho de teclado, gente, para preâmbulo de contexto. Barra para trás, PRE. Se eu escrevo barra para trás, PRE, abre uma janelinha no meu Mac dizendo aqui, você quer em português ou em inglês? Aí eu escolho português ou inglês, ok, ele coloca no clipboard, ele coloca na área de transferência o preâmbulo de contexto, para eu colar direto no início de cada uma dessas conversas, certo? Então, quanto mais informações contextuais, melhor. Não esqueçam de que tudo que a gente não disser, a ferramenta vai ter que inferir, o que é o mesmo que adivinhar a respeito da natureza do nosso negócio. Tudo bem? Em segundo lugar, o R de role, ou ainda de papel, função, certo? Qual é o papel, qual é a função que você quer que a inteligência artificial incorpore? Como você quer que ela se comporte? Isso é absolutamente fundamental. Do contrário, vocês estarão fazendo a pergunta para um especialista em generalidades. Todo mundo conhece alguém assim. Pensou em alguém agora, né? Que merda. É um horror, né? A pessoa que tem opinião para tudo, que sabe de tudo um pouco, mas não sabe muito de absolutamente nada. Vocês não querem conversar com alguém assim. Vocês vão identificar uma persona específica. Essa pessoa vai ter uma identidade, vai ter uma expertise. Não precisa ter um nome, tá? Não precisa ser um avatar, um negócio super... Não. Mas vocês precisam dizer com quem vocês estão conversando, ou com quem vocês querem conversar. Tá? E vocês também podem identificar elementos tanto de experiência quanto de abordagem, como parte deste trecho. Vocês podem dizer quantos anos faz que aquela pessoa se dedica àquele ofício. Vocês podem dizer a especialidade, o nicho e o subnicho. Eu gosto de nicho e subnicho, tá? Sempre 2 níveis para vocês identificarem. Ah, eu quero que você seja um advogado especialista em direito tributário e em pequenas e médias empresas. Vocês estão vendo? 1, 2, 3. Nicho e subnicho. Quanto mais específico, melhor. Tá bom? R, ainda na mesma batida, para vocês entenderem como é que eu construiria esse prompt. Eu digo para a inteligência artificial, atue como um estrategista de produtos digitais com vasta experiência no segmento de edutainment, ou seja, educação mais entretenimento, que é aquilo a que eu me dedico. Claro que não vai ficar só nisso, eu vou elaborar mais, mas para vocês entenderem qual é a função da letra R nesse processo. Tudo bem daqui? Show? Vamos para a próxima. I de instruction. Cara, quantas pessoas negligenciam a instrução, é um negócio maluco. As pessoas conversam com a AI e esquecem de dizer o que elas querem, ou pior, elas só dizem o que elas querem, elas não dizem mais nada. Então, é meio 8 ou 80 essa jogada. Como é que funciona o capítulo Instruction? Você precisa de uma ação primária. Você sabe, todo mundo aqui que já leu ou já escreveu um plano de negócios, sabe que é indispensável num plano de negócio você tem que ter o objetivo principal. E depois você tem que ter objetivos secundários, um ou mais, se você quiser. Mas o objetivo principal não pode faltar. O objetivo principal, a ação primária, tem que estar declarada no componente I do Prompt Crisp que nós estamos construindo, certo? Então, vocês vão dizer o objetivo, vocês vão dizer o propósito e vocês vão direcionar com a maior clareza possível. Componente I do nosso prompt. Desenvolva uma esteira de produtos focada na intersecção entre matemática e arte, destacando o conceito de estética das ideias. Certo? Então, eu estou lá no estúdio de matemática pensando, o que eu posso vender para esses 2 milhões? Entendeu? Eu digo, vou pensar em alguns produtos digitais, porque naturalmente eu não quero ter estoque, expedição, não quero nada desse pesadelo na minha vida. E eu vou então pensar na interseção entre matemática e arte, porque eu andei publicando uns vídeos aí, explorando essa interseção, e esses vídeos performaram muito bem. A gente testa no orgânico, dá para entender? Não tira da cabeça. Testa no orgânico. Se você produz conteúdo, testa no orgânico. Vai soltando e vê o que vinga. O que tiver atração, você olha com mais carinho. Tudo bem? S de especificação, specification. Isso aqui também as pessoas esquecem bastante. Vocês têm que dizer, tá? Obrigatoriamente, como que vocês querem receber a resposta. Em que formato a resposta deve estar. Porque, do contrário, ele vai meter um monte de blocos de texto na frente de vocês e vocês vão ter uma interação a mais, dizendo, eu não queria texto, eu queria uma tabela. Sabe? Eu não queria uma tabela, eu queria uma imagem, eu queria uma apresentação, deck de slides. Se você usa o notebook LM, né? Eu queria um infográfico, alguma coisa assim. Tem que dizer. Se não disser, ele vai usar texto, né? Vai economizar tokens nesse processo. Tá? Então, você diz a formatação da saída e você também usa S para especificar tanto o tom da resposta quanto a personalidade, se você estiver falando
de texto, de saída de texto. Só peço que vocês tomem um cuidado especial com a questão de personalidade, porque se vocês disserem seja amigável, ele vai interpretar como friendly do inglês e vocês não vão aguentar, vai virar um chato. Um tremendo de um chato. Porque o friendly em inglês é tipo, sabe? É um negócio horroroso. Tá? E vocês também têm que levar em consideração que todas as ferramentas de IA pensam em inglês, tá? Isso é muito importante. Toda vez que a gente faz um prompt em português, exceção da Lua, o pessoal teve aqui ontem, né, uma IA em português, toda vez que vocês fazem um prompt em português, ele vai ser traduzido para o inglês e depois vai ser devolvido. Por isso que tem tanto, né, ranço hoje em dia com textos que a gente reconhece como sendo de IA, né? Não faça assim, faça assado. Não seja isso, seja aquilo. Travessões, travessões. Né? A gente reconhece. Por quê? Porque é uma estrutura textual muito comum no inglês, que foi traduzida literalmente para português e acabou nos levando a esse ponto bem triste. S. Apresente o resultado no formato de uma tabela com 3 colunas. Seja específico. Que colunas você quer, que informação você quer em cada coluna. Eu quero nome do produto, eu quero formato e eu quero proposta de valor, porque isso é um documento preliminar. Eu não estou fazendo um plano de negócio, não estou fazendo um briefing detalhado, não estou fazendo nada disso, certo? Eu só quero começar a pensar nesse assunto. Adote um tom profissional e destaque tanto os elementos estratégicos quanto os inovadores. Tudo bem? De novo, está breve, vocês podem expandir isso aqui tanto quanto vocês queiram. E, finalmente, na sequência pré-travessão, P de performance. Observa, no S vocês definem o formato da resposta. No P, vocês definem os balizadores, os guardrails, sabe? Vocês definem os limites da resposta. E, normalmente, vocês vão usar métricas para isso. Isso é muito importante. Tá? Por exemplo, eu estou pedindo para ele gerar produtos para uma esteira de produtos digitais. Quantos? Não é uma pergunta simples de responder? Quantos produtos na esteira? Né? Tá, e vem cá, se você achar, você é inteligência artificial, achar que alguns desses produtos são melhores que os outros, eu quero saber quais são os produtos que têm mais chance de dar certo, de acordo com a sua leitura, a sua perspectiva, a sua abordagem, e quais têm uma chance menor disso acontecer. Tudo bem? Olha só. Esse aqui é mais fácil de fazer do que de explicar mesmo, que não fica muito claro no início, né? O S de especificação e o P de performance. Eles parecem idênticos, mas não são. Limite a esteira a exatamente 4 produtos. Não sugira nenhum material que exija conhecimento em matemática de nível superior. Observe. Eu não quero correr o risco dele dizer, vamos estudar agora a matemática das sequências e séries convergentes que só se estuda no cálculo 2 da engenharia. É matemática, vocês concordam? Mas eu quero um curso de matemática e arte. Quando as pessoas tiram foto do prompt inteirão assim, é porque estão gostando. Eu vou ficar na foto aqui até, assim, só para poder aparecer aqui, vocês poderem me marcar depois, fazer essa gentileza, eu agradeço muito. Tá? Ao final de cada proposta de valor, inclua, observe, uma estimativa percentual da probabilidade de sucesso comercial do produto. Eu podia pedir essa estimativa numa escala tipo Likert, assim, sabe? A estimativa baixa, média e alta. Mas eu prefiro percentual, eu particularmente, tá? Sou suspeito para falar. Gosto muito de matemática. Mas tem gente que prefere dizer assim, faça uma escala de muito baixo, baixo, intermediário, alto e muito alto. Né? Para a gente já segmentar as possibilidades, ou as probabilidades, ou as ações, né? As propostas de valor de acordo com as suas respectivas probabilidades. Todo mundo tirou foto? Não existe registro histórico de alguém que tenha visto as fotos que tirou dos eventos depois deles se encerrarem. Tá? Eu quero deixar claro, 0% de visualização. Mas eu fico muito feliz porque é um depoimento de que vocês estão gostando, pelo menos aqueles fotógrafos. E o E, só faltou o E, exemplos. No mundo da inteligência artificial tem uma expressão para isso que se chama shot. Vocês já ouviram falar? One shot, few shot. A gente diz, vou construir um prompt one shot, quer dizer, eu vou construir um prompt sucedido por um exemplo, one shot, tá bom? Um prompt sucedido por 2 ou mais exemplos, a gente chama de prompt few shot, tá? Alguns tiros, alguns exemplos daquilo que a gente quer. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que no nosso caso especificamente, a gente já tenha conversado com a nossa equipe, já tenha identificado assim 2 ou 3 propostas de produto para essa esteira. Não faz nenhum sentido vocês guardarem para vocês essa informação, vocês entendem? Por mais superficiais que sejam as propostas e os produtos que vocês tenham desenhado até então, eles podem ser úteis para reforçar
a mensagem que vocês estão passando para a ferramenta de inteligência artificial para que ela faça algo alinhado com o que vocês estão esperando. Maximizar a satisfação e minimizar a frustração. Tudo bem? Então, olha aqui o que eu escolhi para fazer como exemplo com vocês. Eu fiz uma simulação de brainstorming. Eu tive um brainstorm com os meus amigos, meus colegas de trabalho, e eu disse, um curso, por exemplo, é Fractais no Design, o nome do curso, o formato de entrega e-book e a proposta de valor, formas geométricas que se repetem para criar estampas e ilustrações de forma rápida. Ele calculou, eu calculei, na verdade, né, estou fornecendo como exemplo, que a probabilidade de sucesso comercial é 70%. É assim que eu quero a saída, vocês estão entendendo? Na minha tabela. Eu já estou estabelecendo na entrada como eu quero na saída, para não ter ganas de arremessar o computador pela janela. Porque ele fez coisas que escolheu fazer e não aquilo que a gente disse para ele fazer, por negligência, muitas vezes. Tudo bem? E vale a mesma coisa para o segundo exemplo. Certo? Muito bem. Em síntese, porque agora é o momento da gente lembrar de tudo. Tá? CRISP e, como vocês estão vendo, C de contexto. O que a gente fornece no contexto? Deixa eu voltar para esse aqui que vai ficar mais bonito na foto de vocês, tem mais contraste. Agora sim. Tá? CRISP. E se vocês procurarem no Google ou consultarem a sua ferramenta de inteligência artificial preferida, vocês vão encontrar muito conteúdo sobre isso, e inclusive outros modelos, tá, gente? Eu gosto muito desse, tá? É só o meu preferido, mas existem vários outros que também são bem populares, tá bom? Então, vocês têm context, vocês têm que fornecer informações contextuais sobre o cenário, a situação que vocês estão trazendo para a ferramenta de inteligência artificial. Role, muito importante, papel. Papel de quem? É o meu ou o dela? É o meu ou o dela? É o dela, certo? Não é o meu papel eu sei qual é, já especifiquei inclusive no contexto, tá? Mas o papel dela, qual é o personagem que eu gostaria que a inteligência artificial incorporasse, como eu gostaria que ela se comportasse. O I de instrução, lembra sempre, plano de negócios tem que ter objetivo principal. Prompt tem que ter ação principal. Se não tiver ação principal, o seu prompt é porco. Se ele não fizer o que você está querendo, a culpa é sua. Tudo bem? Isso é muito importante saber também. S de especificação, não esqueça, formato de saída, tom, né, e personalidade, dependendo se for texto. E, finalmente, performance, os balizadores. Quantos itens eu quero na saída, quero que respeite tal e tal intervalos, tá? Tudo que for balizador, tudo que for guardrail vai no P de performance. E depois, exemplo, um ou mais. Por que tem o tracinho E? Por que não é crispy ou alguma coisa assim? Porque o exemplo é opcional. Tá? Vocês não precisam dar exemplo se vocês não tiverem. Tá? Não precisa sair se descabelando atrás de um exemplo, porque vocês acham que para o prompt estar completo, ele não está. Eu, inclusive, chamo o prompt que tem os 6 componentes de mega prompt. Eu chamo assim, pessoalmente. Hoje eu vou fazer um mega prompt. Aí eu abro lá o Google Docs e escrevo. E eu gosto de escrever. Porque eu sei que, assim como toda vez que eu estudo matemática, eu estou fazendo bem para o meu próprio cérebro, gente. Toda vez que vocês escreverem um prompt, ao invés de sair por aí preguiçosamente pedindo para a IA escrever o prompt para vocês, como muita gente faz, vocês estão fortalecendo o próprio cérebro. E vocês estão aprendendo a cada vez mais a se comunicar melhor com as diferentes ferramentas. Por mais que as inferências melhorem, tá? E elas estão melhorando, a inteligência artificial alucina cada vez menos, tudo isso é verdade. O Will Smith comanda espaguete já é, né, uma realidade, né? A gente não dá mais risada daquela porquice, tá bom? Muito bem, eu falei para vocês no início de preâmbulo de contexto, vocês lembram? Que eu falei de preâmbulo de contexto? Pois o presente que eu quero dar para vocês é esse aqui, ó. Esse é o meu site. No meu site de cursos, cursos.gustavoreis.com.br. Não vai precisar anotar, tá? Já antecipo. Tem uma aula relâmpago gratuita lá, ela tem cerca de 30, 35 minutos de duração, tá? Ela é um pouquinho mais longa do que essa palestra. E nessa aula relâmpago, que eu dei em dezembro de 2025, eu falei só sobre preâmbulo de contexto. Como construir um bom preâmbulo de contexto. Acreditem, a diferença é da água para o vinho. Quando a gente começa a usar preâmbulo de contexto, a gente não acredita no que está acontecendo. A gente diz, meu Deus, cara, minha vida melhorou tanto que é inacreditável o que eu estou testemunhando. Tá? Essa aula está disponível no site, mas para isso aí sim, agora vocês vão precisar desse QR Code. Tá? Ao escanearem este QR Code, vocês vão cair naquela página que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, naturalmente, como vocês confiam em mim, vocês vão me dar o seu nome, o seu e-mail, né?
E aí eu vou poder mandar um e-mailzinho para vocês de vez em quando, mas sem estressar ninguém, bem de leve, bem descansado. Tá? E aí vocês assistem a aula gratuita de preâmbulos de contexto e vocês me dão o seu feedback, porque ele é super importante. Aproveito também para convidar vocês, já que todos estão com o celular na mão mesmo, né? O Instagram está instalado aí, que eu sei, vocês já podem seguir o professor Gustavo Reis e conta ponto se vocês seguirem também o Estude Matemática. Mas, como eu disse, só siga o Estude Matemática se você gosta de matemática ou se você está disposto a fazer as pazes com ela. Tudo bem? QR Code, funcionou? Sim? Não? O que houve? Sim? Bom, qualquer coisa vocês peçam para mim, se for o caso, tá? Mas é para ter funcionado, é para levar vocês para a página onde vocês podem fazer essa inscrição. Tá bom, gente? Era esse o recado, então. Muito obrigado a vocês. Estão todos liberados para os happy hours. Ainda não, ainda não. Agora sim. Nossa, mestre de cerimônias, perdão. Valeu.